Olá, turma! Tudo bem? Trabalharemos hoje, então, a multiplicação e divisão com números decimais, no caderno 2, então, certo? Inicialmente, então, vamos iniciar com a multiplicação, né? E algumas representações que a operação de multiplicação pode representar, tá? Então, a multiplicação ela pode ser interpretada como uma adição de parcelas iguais, né? Ou então como resultado de uma contagem na configuração retangular, ainda também como uma combinação ou como proporcionalidade, né? Então, no caso da proporcionalidade, nós usamos a palavra vezes, né? Por exemplo, 15 é 5 vezes maior que o número 3, né? Mas há contextos também que esse vezes pode representar uma divisão. Por exemplo, tá? Tornou o número 10 vezes maior ou 10 vezes menor. Então, no caso de torná-lo 10 vezes menor, né, ele representa uma divisão por 10, tá? Vamos acompanhar, então, alguns exemplos e analisar as situações, tá? Marcelo trabalha em uma empresa de propaganda. Seu chefe pediu a ele que desenhasse 5 folhetos de propaganda por dia, durante os próximos 3 dias. Mas ele se confundiu e desenhou 3 folhetos por dia durante 5 dias seguidos. Parece-lhe a mesma coisa? O que é possível concluir? Então, olhem bem, pessoal. Aqui, a multiplicação tem o significado de adição de parcelas iguais, tá? Então, o que o chefe pediu? 5 vezes 3, tá? Que seria o total de 15. Ou seja, para que ele desenhasse 5 folhetos, né, por dia durante 3 dias, tá? Então, os 5 folhetos se repetiriam durante 3 dias. E o que o Marcelo fez, então? Ele se confundiu e fez 3 vezes 5, tá? Ou seja, ele desenhou 3 folhetos, né, durante 5 dias, tá? No caso, ele indica que o 3 se repetirá por 5 vezes. Nessa situação, então, pessoal, a quantidade de folhetos produzida será a mesma, mas a produção diária não, né? E isso, com certeza, não agradou nada, né, o chefe de Marcelo, porque isso pode comprometer não só o trabalho dele, mas como de toda a empresa, né? Outra forma, outra situação semelhante seria um pagamento, né, de 10 parcelas de R$100, certo? Então, isso totalizaria R$1.000. Será que seria o mesmo pagar 10 parcelas de 100 ou 100 parcelas de 10? Né? Quem faria uma venda como essa? Então, fica a dica para que vocês reflitam, né? Então, mesmo sabendo que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto, né? Mas em algumas situações a ideia, então, da multiplicação, ela faz um sentido diferente, mesmo que a quantidade total, né, seja a mesma. Então, aqui eu tenho situação 2, né, uma classe onde o número de meninos é 4 vezes o número de meninas. Se na classe houver 6 meninas, quantos serão os meninos, tá? Então, primeiramente aqui, a multiplicação ela dá o sentido de proporcionalidade, né? Então, o número de meninos é 4 vezes a quantidade de meninas. Então, se eu tenho 6 meninas, né? 6 vezes 4, eu tenho no total 24 meninos. Outro exemplo, uma indústria organiza seu estoque em caixas, que são colocadas em 2 tipos de estante. A estante A, 4 caixas em cada prateleira, né? Observem aqui então, a estante A. E a estante B, 2 caixas em cada prateleira. Represente a quantidade de caixas em cada uma das estantes da ilustração através da multiplicação. Então, aqui, pessoal, o significado é configuração retangular, né? Se eu tenho a quantidade, né, de colunas aqui, formaria, né? E a quantidade de linhas aqui, eu posso multiplicar e saber a quantidade total, então, de caixas, tá? Ou, então, a altura, né, vezes largura, enfim, como vocês interpretarem melhor. Então, aqui, ó, na primeira estante eu posso representar 3 vezes 4 ou 4
vezes 3, né? E na estante B, 3 vezes 2, né? 3 prateleiras vezes 2 caixas em cada prateleira, ou 2 caixas em cada prateleira vezes 3, né, prateleiras, certo? E ainda a ideia, então, de combinação. Se eu tenho 3 camisas e 2 calças, né, eu tenho no total 6 maneiras de me vestir de forma diferente, tá? Esta camisa com cada uma das calças, né? Esta camisa com cada uma das calças, ou esta camisa com cada uma das calças. Então aqui eu posso pensar, né? 2 calças vezes 3 camisas, ou 3 camisas vezes 2 calças, tá? Nos dá o mesmo resultado de 6 combinações possíveis. E agora, pessoal, nós temos então alguns procedimentos, tá? Para multiplicar números racionais na representação decimal. Bom, nós já vimos, né, a questão da compensação, tanto na adição, né, de números, né, naturais, e agora nós vamos ver um pouquinho sobre a multiplicação. Vocês sabem, né, que se eu multiplicar um dos fatores, né, por qualquer número, e logo em seguida dividir, né, o resultado, então, por este mesmo número, o resultado não se altera, né? Então, olhem aqui. Eu tenho a multiplicação 24 vezes 0,3. Como nós estamos trabalhando números decimais agora, se eu fizesse 24 vezes 3, ficaria mais fácil a minha conta, né? Então, esse 0,3 ou 3 décimos, ele passa a ser um número natural se eu multiplicá-lo por 10. Né? Então, nós vimos nos últimos roteiros a multiplicação e divisão por 10. A minha vírgula ela precisaria avançar uma casa para a direita, né? Se eu estou multiplicando por 10, e aí eu teria, então, 3, né? 3 como número parte inteira, né? Um número natural. Ok, 24 vezes 3 resulta em 72. Porém, 72 não é o resultado de 24 vezes 0,3. Notem que eu multipliquei o 0,3 por 10, logo eu divido o resultado aqui, né, o meu produto, por 10 também. E aí o resultado, então, fica certinho. 24 vezes 0,3, 7,2, tá? Aqui nós temos outro exemplo, onde foi multiplicado por 10 os dois fatores, né, o 1,5 e 1,4, para que se tornasse, então, 15 e 14, e o resultado, 210. Só que, né, se eu multipliquei 2 vezes por 10, eu preciso lembrar de dividir, então, 2 vezes por 10, ou então, 1 vez por 100, né, que é a mesma coisa. Resultado, então, dessa operação, 2,1, né, ou 2 inteiros e 1 décimo. Ok? Aqui nós temos algumas multiplicações, tá, pessoal? E observem comigo, então. Esses aqui são exemplos, tá, da apostila de vocês. Então, 15 vezes 25 resulta em 375. Se eu multiplicar 15 por 2,5, tá? Notem aqui, ó. Os números que compõem o meu resultado, né, o meu produto, são os mesmos. O que está mudando, então? Aqui eu tenho um número inteiro e aqui eu tenho um número decimal. Então, a quantidade de ordens decimais aqui é a mesma quantidade de ordens decimais do 2,5. Tá? Se eu multiplico, então, 15 por 0,25, onde o 0,25 possui 2 ordens decimais, o meu resultado também deverá ter 2 ordens decimais, tá? E assim por diante. O que nós concluímos aqui, então? Que conhecendo o produto de dois números naturais, basta considerar o número de ordens decimais dos fatores para determinar o número de ordens decimais do produto, tá? Então, olhem nesse exemplo aqui, ó, 9 vezes 0,135, né? Ou seja, 9 vezes 135 milésimos, né? Resulta em 1,215. Então, 3 casas decimais aqui, né? Porque eu tenho também no meu fator, né? 3 casas decimais.
Então, fica definida a regra, tá, pessoal, para a multiplicação de números racionais na representação decimal. Então, números racionais, tá, pessoal, entende-se como fração e número com vírgula. Então, a questão da multiplicação dos números decimais, né, a ordem, o número de ordens decimais do produto varia de acordo com o número de ordens decimais existente nos fatores. Ou seja, o número de ordens do produto, né, do resultado da minha operação, é a soma dos números de ordens decimais dos fatores. Okay? Então, olhem aqui. Mais 2 exemplos para vocês. Aqui eu tenho uma multiplicação de 3,49 por 2,5. No primeiro fator, eu possuo 2 casas decimais. E no segundo, eu possuo uma. Isso significa, pessoal, que a soma de 2 mais 1, que resulta em 3, a minha resposta, né, o meu produto, precisa ter 3 casas decimais. Então, resolve-se a multiplicação normalmente, tá? Como se a vírgula não estivesse ali. E no final, então, contamos 3 ordens decimais até para colocar a vírgula, tá? Outro exemplo. Aqui também, ó, 1,842 multiplicado por 0,013. Cada um dos fatores possui 3 casas decimais. Então, a soma dessas 3 casas em cada um deles resulta em 6. Né? Então, a minha resposta, ou seja, o produto resultante dessa multiplicação, irá possuir 6 casas decimais. Então, sempre, né, resolve a multiplicação. No final, então, né, começa a contar de trás para frente, 6 casas e posiciona a vírgula. E aí está pronta a multiplicação. Agora vamos, então, para a propriedade fundamental da divisão. Tá? Em uma divisão, se o dividendo e o divisor forem multiplicados por um mesmo número natural, né, diferente de 0, o quociente permanecerá inalterado. Tá? Então, olhem aqui. Se eu divido 20, aliás, se eu multiplico 20 por 10, eu obtenho 200. E se eu multiplico 0,5 por 10, eu obtenho um número natural 5. Tá? Notem que ambos foram multiplicados por 10. Então, a divisão de 200 por 5 resulta em 40. Tá? Logo, a divisão de 20 por 0,5 também resulta em 40. Tá? Porque na propriedade diz, então, que se eu multiplico o dividendo e o divisor por um mesmo número diferente de 0, então, notem que eu preciso multiplicar os dois por 10, né? Ou os dois por 100. Caso contrário, essa propriedade não se aplica. E o resultado é o mesmo, então. Olhem aqui outro exemplo, tá? Aqui nós temos, então, 30 dividido por 2,5, tá? O que eu preciso aqui, pessoal, para dividir, né, para realizar a divisão de números decimais, eu preciso transformá-lo em número natural. Então, para que esse 2,5 se torne um número natural, eu preciso multiplicá-lo por 10, no mínimo, né? Para que essa vírgula desloque para a direita e eu tenho 25. Então, se eu multiplico 2,5 por 10, obrigatoriamente o 30 também deve ser multiplicado por 10. E aí eu tenho, então, 300 dividido por 25, que resulta em 12. Logo, 30 dividido por 2,5 também resultará em 12. Ok? Aqui nós temos, então, ó, um exemplo, né, e a regrinha da divisão de números decimais, tá? Inicialmente, então, para tornar a divisão, os números naturais e realizar a divisão, então eu preciso primeiro torná-los naturais, né? Ou seja, eliminar a parte decimal. Eu vou aplicar a propriedade, então, da multiplicação, né? Onde, então, eu multiplico o dividendo e o divisor por um mesmo número diferente de 0. Foi o que eu mostrei há pouco nos exemplos, tá? Então, por exemplo, 2,4 dividido por 0,75. Notem, pessoal, que se eu multiplicar esses dois números por 10, o divisor ainda, né, não será um número natural. Então, para que ele vire um número natural, eu preciso multiplicar ambos por 100.
Então, 240 dividido por 75, né? Resulta em 3,2. Aqui, ó, pessoal, acompanha essa divisão. No momento que 3 vezes 75, né? 225. Resta 15, tá? Bom, o 15, não consigo dividir 15 por 75, tá? Então, como que eu posso pensar nesta forma? Se 15 unidades, tá? É o mesmo que 150 décimos. Se eu transformei essas unidades para décimos, obrigatoriamente, né? Agora, esta parte do meu quociente também será décimos. Então, em 150 décimos, né? Cabe 2 vezes, né? O 75. Então, 3,2 é o resultado da divisão. Outros exemplos aqui. 602 dividido por 4. Pessoal, esses exemplos aqui, ó, eu coloquei para que a gente entenda, né, a questão de inserir a vírgula. Então, olha só. Dividindo aqui primeiramente, tá? Pegando o 6, tá? O 4 cabe uma vez no 6. Resta 2 e baixo esse 0 aqui. 20 dividido por 4 resulta em 5. Restou 0 e eu tenho um 2 ainda para baixar, ó. Como eu baixei este 2 e eu não consigo prosseguir a divisão, né? Porque agora eu não tenho mais nada para baixar aqui. E mesmo que eu tivesse, pessoal, mesmo que eu tivesse outro número aqui para baixar, se eu já baixei o 2 e esse 2 fica pequeno para dividir, e eu precisaria baixar outro valor aqui, da mesma forma que ocorreu aqui, eu preciso acrescentar um 0 ao meu quociente, tá? Então, baixei o 2, não havia mais nada para baixar, né? E quero prosseguir a divisão. Então, para acrescentar este 0 aqui, ó, eu preciso colocar um 0 aqui. Lembrando que eu só faço isso porque eu já havia, né, baixado o 2 e não foi suficiente para continuar a divisão. Coloquei o 0 aqui, né, e uma vírgula, então, para que eu consiga pagar, né, este 0 que eu precisei colocar. Então, agora, 20 dividido por 4 resulta em 5 e resto 0. Outro exemplo, aqui, ó, 1.615 dividido por 25. 6 vezes 25, 150, resta 11. Baixo 5, né? Agora, eu tenho 4 vezes 25, que resulta em 100, restando 15, tá? Olha só, pessoal. Agora, como eu não tenho mais nada para baixar aqui, tá? Eu só tenho 15 e eu quero prosseguir a divisão, eu acrescento uma vírgula aqui e um 0 aqui, tá? Por que que aqui não foi 0 antes da vírgula, tá? Porque como eu comentei antes, ó, aqui eu já havia baixado 2 e não foi possível realizar a divisão porque era muito pequeno para dividir por 4. Então, como eu já baixei o 2, eu acrescentei um 0. Aqui eu não tinha mais nada para baixar, tá? Então, somente o 0 que eu acrescento já me dá condições de prosseguir a divisão. Então, acrescentei o 0 e a vírgula aqui é o quociente. Deu 6 vezes, né? 6 vezes 25, 150 e a divisão está pronta, 64,6. Outro exemplo, aqui então eu tenho um número decimal, né? 5,2 dividido por 2. Lembrando então que para realizar essa divisão, este número decimal precisa se tornar um número natural. Tá? Para que isso ocorra, então, eu multiplico ambos, né? Dividendo e divisor por 10. Então, 5,2 vezes 10, 52. E 2 vezes 10, 20, tá? Iniciando aqui, 2 vezes 20, 40, né? Sobra 12. O 12, então, não consigo dividir por 20. Acrescento uma vírgula aqui ao quociente e um 0, tá? Aqui na divisão. Com este 0, então, fico com 120 e consigo realizar o restante, então, do cálculo, que nos dá 6 vezes 20, 120, tá? Quando eu acrescento essa vírgula aqui, pessoal, é como se eu recebesse uma caixinha de zeros que eu pudesse usar na minha divisão. Um 0 a cada vez que eu for dividir aqui, é como se estivesse
pago já por esta vírgula, tá? Querem ver outro exemplo? Olha só. Aqui eu tenho, então, 2,5 dividido por 0,05, tá? Notem que, se eu multiplicar somente por 10, né, eu continuarei, então, com 0,5 aqui. E eu preciso ter números naturais em ambos, né, no dividendo e no divisor. Então, multiplico por 100, tá? Então, aqui eu terei 250, multiplicando por 100 a minha vírgula avança 2 casas, né? Fica lá no finalzinho, onde não precisa mais aparecer. E aqui, quando eu multiplico por 100, a vírgula fica atrás do 5, né? Então, 5,0, eu não preciso representar por vírgula 0, basta somente 5 inteiros. Então, aqui a divisão de 250 por 5 resulta em 50. Aqui, então, é o exemplo da caixinha de zeros que eu queria mostrar para vocês, tá? Olha só. Aqui, pessoal, vamos entender que nós já multiplicamos por 10, tá? Então, 153 dividido por 25, tá? Pensem na parte inteira. Então, 6 vezes 25 resulta em 150, tá? Aqui resta 3 só. Bom, 3 para dividir por 25, né, é pequeno. Coloquei a minha vírgula aqui, ó, e junto com ela eu recebo, então, uma caixinha de zeros, tá? Onde eu acrescento junto com o 3 aqui. Agora, 30, né, por 25 dá uma vez. Ok? Então, 25 resta 5. Bom, tá pequeno de novo. Para acrescentar esse segundo zero, pessoal, como eu já coloquei a vírgula aqui, este zero é como se ele já estivesse pago, né? Então, eu somente acrescento ele. Agora, se eu precisasse acrescentar um segundo zero aqui na sequência, né? Imagina que a divisão fosse por 250 e acrescentando somente o primeiro zero que já está pago aqui, eu não conseguiria dar continuidade à divisão. Na necessidade de acrescentar o segundo zero, então, aí eu precisaria acrescentar um outro zero após a vírgula. Como é só um que eu acrescento, né? Este zero já está pago, então 6,12, né? Então, aí, resultado este é o quociente da divisão. E agora, pessoal, para finalizar, então, algumas características, né? Que até nos deixam, por vezes, curiosos, que eu vou apresentar para vocês aqui, tá? Então, quando eu tenho uma multiplicação, tá, na representação decimal, nós sabemos que a multiplicação sempre faz o número aumentar, né? O número crescer, eu estou multiplicando, tá? Então, como pode, né, o resultado de uma multiplicação ser um número menor que os fatores? Então, quando, né, isso ocorre quando eu multiplico um número por outro número compreendido entre 0 e 1, tá? Ou seja, eu estou multiplicando por algo menor do que 1. Então, notem aqui, ó, eu não estou fazendo 8 vezes 1, ou 8 vezes 2, ou 8 vezes 3, né? Que vai fazer com que essa minha multiplicação seja um número maior. Eu estou multiplicando por algo menor que 1. Então, o resultado é menor, né, que um dos fatores. Então, notem aqui, ó. Se eu manter fixo, então, o 8, tá, como um dos fatores, 8 vezes 0, 0, né? Qualquer número multiplicado por 0 resulta em 0. 8 vezes 0,5, tá? Resulta em 4. 8 vezes 1 resulta em 8, tá? Então, tudo que eu multiplicar por algo entre 0 e 1, tá, resultará em algo menor do que 8. 8 vezes 0,8 resulta em 6,4, tá? E tudo que eu multiplicar, então, por algo maior que 1, então aí é o resultado, a multiplicação realmente, né, se torna maior que os fatores. E da mesma forma, a divisão, né? Então, é possível que o quociente, né, o resultado da divisão, porque a ideia da divisão sempre é ter algo menor, né, do que o meu dividendo. Então, eu tenho um número, né, que é o dividendo dividido pelo divisor, sempre, geralmente me resulta em um valor menor, né, que o dividendo. Se eu não estiver dividindo por algo entre 0 e 1 também, que é o mesmo caso, tá? Então, olha aqui, ó, 8 dividido por 0,4 resulta em 20.
este meu quociente é maior que o dividendo, tá? Porque eu estou pegando o 8, né? E fracionando ele em partes menores que 1. Então, eu tenho 20 partes aqui se eu fracioná-lo em 0,4, tá? Então, se o divisor fosse 1, o quociente seria 8. Né? Observe aqui no quadro. 8 dividido por 1, o quociente seria 8, tá? Se o divisor, então, for maior, né, do que 1, o meu quociente vai diminuindo, né? E se o meu divisor for menor do que 1, estiver entre 0 e 1, o quociente, então, é maior que o dividendo, certo? É isso por hoje, então, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? E tentem fazer os exercícios, então, do roteiro. Este vídeo é todo ele com exercícios, né? E exemplos da apostila de vocês, que vocês podem acompanhar também, né? Ali nos capítulos, nos módulos trabalhados, certo? Eu espero que vocês fiquem bem, né? Até a próxima semana. Um grande abraço.